E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula de Código de Organização Judiciária do Estado do Paraná. Você que vai fazer o concurso da magistratura do Tribunal de Justiça do Paraná, seja bem-vindo. Eu sou Pedro Toiares de Matos Sterce, sou juiz aqui do Tribunal do Paraná, atualmente na comarca de Campina da Lagoa, juiz de direito, aqui no oeste do estado, lugar muito bom, terra de gente boa. Então, se você vai fazer o concurso, está pensando aí, está sonhando com a magistratura paranaense, venha, porque é um estado realmente excelente, de pessoas ótimas, um tribunal que está aí hoje na crista da onda, né? Porque é o Tribunal de Diamante do Conselho Nacional de Justiça desde o ano passado, esse ano também o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, onde eu já fui juiz, também ganhou o selo Diamante, mas o Paraná está aí desde o ano passado com essa conquista, e isso é muito legal porque mostra como é um tribunal organizado, um tribunal bem estruturado e um tribunal de excelentes profissionais que eu tenho certeza que você também será. E aqui, esse Código de Organização Judiciária do Estado do Paraná é justamente a norma que desenha esse tribunal. Então, eu sei que, né, eu já fui concurseiro, e, como vocês podem ver aí, né, que eu falei que fui juiz em Mato Grosso, também fui aprovado no concurso do Tribunal de Justiça da Bahia para magistratura, e eu fui concurseiro e vinha fazer as provas no Paraná, não foi a primeira que eu fiz aqui que eu passei, e inclusive era um calo meu. Estava indo muito bem em outras provas, mas chegava no Paraná e ia mal, enfim. Mas tem essas matérias específicas, né? Tanto a matéria de direito previdenciário, que geralmente não cai nos concursos da magistratura, mas eu acho até importante, porque aqui, por exemplo, na comarca de Campina da Lagoa, a gente tem a competência delegada. Então, vai mexer com previdenciário, vai mexer com INSS. Eu sei, isso não era para ser nosso, mas né? Assim é a vida. Enfim, tem a matéria de juizados especiais, que também, assim, a gente acaba já lendo essa lei, né, normalmente, até porque é uma lei pequena, mas aqui tem as questões especificamente sobre os juizados especiais e essas normas aqui internas do tribunal, o Código de Organização Judiciária e o Código de Normas do Foro Judicial da Corregedoria. Esse a gente vai ter uma outra aula depois, tá? É uma norma mais extensa, então eu ainda estou preparando, mas para que a gente possa enfrentar essa norma, e pelo menos um tema ou outro, né? Porque a gente vem sem saber nada e eu sei, eu tinha muita dificuldade em achar material sobre esse tipo de tema. Ou você comprava um cursinho inteiro, que às vezes tinha aula sobre isso, às vezes não, ou você já ia direto para a leitura dessas normas, mas aí é uma leitura sem linha, são normas grandes, algo que a gente não está familiarizado tanto a ler, aquilo não entra na cabeça muito bem ali de última hora. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é dar uma desmistificada nisso, tentar passar o conteúdo com a minha experiência de juiz aqui, mas também de concurso, né? Faz aí uns 3, 4 anos que eu larguei o concurso, mas que a gente consiga ajudar um pouco aí aqueles que não têm familiaridade com essa norma, até mesmo esse tipo de norma, para ter uma luz aí na hora de responder as questões, tá certo? Vou deixar uma apostila também, vai estar no link aí do vídeo, mas acho que a gente vai conseguir trabalhar aqui o máximo possível. Vocês vão ver que alguns slides têm número do artigo, outros não tem. O foco aqui é mesmo no conteúdo, tá, gente? Eu vou fazer uma leitura, por quê? Porque aí vocês conseguem também ouvir essa aula num formato como se fosse podcast, né? Que
às vezes ouve no voo, não tem salva para ouvir no voo, mas aí é só o áudio. Enfim, vocês ou em outro momento vocês conseguem ouvir só o áudio e aproveitar para ter um reforço aí do conteúdo, poder às vezes até não assistir, mas ouvir mais de uma vez, tá? Então vamos passando aqui ao primeiro slide, ó. Órgãos do Poder Judiciário do Estado, tá? Vocês vão ver que eu vou ficar olhando para a tela aqui, tem uma tela na minha frente, computador, que é basicamente esses slides aí que vocês estão vendo. Eu não tenho um estúdio profissional, né? Não tem, isso aqui é a minha casa, mas aí vocês vão ver que eu às vezes vou perder o olhar, né? Mas não se preocupem com isso, é para a gente dar uma olhada aqui, ó. Vamos lá. Os órgãos são o próprio Tribunal de Justiça, tá? Os tribunais do júri, os juízes de direito, os juízes de direito substitutos de entrância final, os juizados especiais e, os juízes substitutos e os juízes de paz. Então vamos... o que a gente consegue perceber aqui como padrão, tá, gente? Desses órgãos. Os órgãos são todos aqueles que têm alguma atividade jurisdicional mais o juiz de paz. Então vejam aqui que órgãos administrativos, presidência, corregedoria, conselho da magistratura, na verdade são divisões administrativas, não são órgãos do Poder Judiciário. Eu falei órgãos administrativos, a gente tem esse costume, mas na verdade os órgãos do Poder Judiciário são aqueles, pelo menos aqui no Código de Organização, aqueles que têm algum caráter jurisdicional, mais os juízes de paz, tá? Então, se ficarem em dúvida na questão, vocês já sabem. Pensem desse jeito, tá? É o juiz de paz? Beleza. É algum órgão com uma atribuição jurisdicional? Então, é órgão. Se não, vai ser uma divisão administrativa ali, parte da direção do tribunal, tá? E aqui eu quero chamar a atenção para vocês em uma questão que eu sei que ela é um pouco diferente de outros estados, né? Então nós temos os juízes de direito, que são aqueles, né, já vitaliciados, nem precisa ser vitaliciado, né? Mas o juiz de direito é aquele que é titular, aqui não precisa, tá, de ser vitaliciado, mas aquele que é titular de alguma unidade judiciária, ele não é o substituto. Os juízes substitutos, vocês sabem muito bem, porque vocês vão entrar nessa fase da carreira. Mas aqui, ó, nós temos os juízes de direito substitutos de entrância final. Por quê? Porque os juízes substitutos aqui do Paraná, eles substituem na inicial e na intermediária, tá? Na final, quem substitui não é o juiz substituto, é o juiz de direito substituto de entrância final. Então, ele é um juiz de direito porque ele já ascendeu, ele está lá na última entrância, né, na entrância final, mas ele está num cargo que é de substituição. Ele é como se fosse titular da substituição, mas enfim, ele vai atuar como um juiz substituto normal, tá, gente? Só que lá da entrância final apenas, tudo bem? Então tem essa divisão, juízes substitutos, vocês aí que vão entrar na carreira, entrância inicial, a minha aqui, por exemplo, Campina de Lagoa, entrância intermediária, por exemplo, eu fui juiz substituto na seção judiciária de Telêmaco-Borba, que eram as comarcas de Telêmaco-Borba, Reserva, Tibagi e Ortigueira, e nós temos também os juízes de direito substitutos de entrância final. Então, eu nunca, por exemplo, substituí em Curitiba, porque lá tem os juízes substitutos para a entrância final. Cascavel, mesma coisa. Ponta Grossa, Londrina, Maringá, né? Então, tem essa questão, tá certo?
Passando aqui, ó, composição geral do tribunal, 135 desembargadores, 135 desembargadores, tá certo? Com atualmente 131 vagas ocupadas, né? Tem 4 cargos vagos. Nosso membro mais antigo aqui é o desembargador Telmo Xerém, que está desde 1995 no cargo de desembargador, né? Então, um longo tempo, aí, são 20, acredito que vai completar 21 anos agora nesse ano, então realmente o nosso decano. E nós temos também as regras de sucessão por vacância na presidência e na presidência, nas vice-presidências e na corregedoria. Vejam que aqui já é o corpo diretivo do Tribunal de Justiça. Então, órgãos são aqueles que julgam alguma coisa. O juizado especial julga? Sim. O juiz de direito julga? Sim. O Tribunal do Júri julga? Sim. O Tribunal de Justiça julga? Sim. Mas o corpo diretivo ele é diferente, né? Então, vacância na presidência, gente. Se o cargo vagar com menos de 6 meses restantes de mandato, o primeiro vice-presidente assume até o fim do período. E aí, se vagar, o segundo vice-presidente, enfim. Mas, vejam só, se vagar com menos de 6 meses restantes. Então, faltam 5 meses para acabar o biênio ali da presidência. Algo aconteceu e é preciso substituir. Vai ser o primeiro vice-presidente. Senão, ele assume até que sejam convocadas as eleições, tá certo? Para o mandato tampão. Vacância na primeira vice-presidência, mesma coisa, só que assume o segundo vice-presidente. São só 2 vice-presidências, tá? Como em qualquer tribunal, acredito eu. Só 2 vice-presidências. Vacância na corregedoria, mesma coisa. Corregedoria geral, mesma coisa. Ano passado, infelizmente, ano passado não, né? Porque foi em 2024. Hoje nós já estamos em 2026, aí o tempo está voando, né? Mas, infelizmente, em 2024, o desembargador Mussi, que era o corregedor-geral da Justiça do Paraná, veio a falecer e eram menos de 6 meses, então houve ali a questão dessa assunção pelo corregedor daquele cargo. Por quê, gente? Porque aqui, ó, nós temos as funções das corregedorias. Nós temos 2 corregedorias no Paraná, tá? É meio estranho, mas lembrem-se disso. São 2 corregedorias aqui. A Corregedoria Geral da Justiça, que é ocupada pelo Corregedor-Geral da Justiça, que é responsável normalmente pela fiscalização permanente dos magistrados, serviço do foro judicial e extrajudicial, é a corregedoria como a gente conhece, tá, gente? E a Corregedoria da Justiça, veja que é só sem o geral, Corregedoria da Justiça, cujo diretor ali, cujo corregedor é justamente o cargo de corregedor, não tem geral da Justiça, é corregedor da Justiça, tá? Atualmente, incumbe ali a fiscalização do extrajudicial. Extrajudicial, então, é tudo da Corregedoria da Justiça e a Corregedoria Geral da Justiça é aquela corregedoria como a gente conhece. Corregedor Geral da Justiça e corregedor, ou corregedor da Justiça. Se não tiver o geral, você sabe que é essa outra corregedoria, tá? Conselho da Magistratura, 3 membros natos, presidente, vice-presidente, corregedor-geral da Justiça. 4 membros eleitos, para dar 7 e a gente conseguir ter votações por maioria, né? 4 membros eleitos, que são 4 desembargadores, que são eleitos para compor o conselho na mesma sessão que elege o corpo diretivo. Então, está elegendo presidente, está elegendo os vice-presidentes, está elegendo o corregedor-geral e o corregedor da Justiça, está tendo a votação ali, né, pelo tribunal,
então vai eleger também os 4 membros do Conselho da Magistratura. A pegadinha aqui é o segundo vice-presidente e a corregedora, porque atualmente é uma corregedora da Justiça, então não o corregedor geral, a corregedora, não são membros natos do Conselho da Magistratura. Podem ocupar o cargo, mas eles não são membros natos do Conselho da Magistratura. Pensou no Conselho da Magistratura, você vai excluir o segundo vice-presidente e a corregedora da Justiça. Por isso que é bom ter em mente essa diferença da Corregedoria Geral para a Corregedoria da Justiça, porque eu sei que é um negócio meio estranho, tá? E que pode dar essa confusão. Pô, o corregedor não participa, o corregedor da Justiça não, o corregedor geral sim, tá? Ok. Atenção aqui agora, porque não integrarão câmaras ou grupos de câmaras, ou seja, não ficarão decidindo processos, tá, gente? Vão só atuar mesmo no corpo diretivo, na área administrativa. A presidente, atualmente também temos a presidente, a esmagadora Lídia. Os vice-presidentes, os dois, tá? O corregedor-geral da Justiça e a corregedora ou corregedor da Justiça, tá? Então, todo mundo aí do corpo diretivo não integra câmaras ou grupos de câmaras, não fica julgando o processo. Presidente, os 2 vice-presidentes, os 2 corregedores, tá certo? Vamos passar. Quinto constitucional, galera. Quinto constitucional, todo mundo já sabe o que é. Advogados, notório saber jurídico, reputação ligada, mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Menos no Ministério Público, mais de 10 anos de carreira. Regras da fração: se o cálculo de 1/5 resultar em número fracionado, arredonda-se para o número inteiro seguinte, tá? Então, pode ter uma questão ali, questão se for metade, não sei o que, metade para cima, metade para baixo, não. É fracionado, arredonda para o número acima, tá certo? É assim que diz a norma. Regras para vagas ímpares: se o número de vaga for ímpar, a vaga extra será preenchida de forma alternada e sucessiva por membros do MP, né, do Ministério Público, e advogados. Então, no caso das regras das vagas ímpares, tem que alternar de forma que, numa determinada composição, tenha um promotor a mais. Depois vai ter um advogado a mais. Depois um promotor a mais. Depois um advogado a mais. Vai alternando nesse sentido, tá? Processo de seleção: lista sextupla, que a OAB e o MP, acredito que seja o Conselho do Ministério Público, tá? Mas, enfim, que o MP, os órgãos de representação, assim está na norma, que os órgãos de representação vão enviar ao tribunal. Então, os órgãos de representação, OAB e provavelmente o Conselho do Ministério Público, eles enviam uma lista com 6 nomes para o TJ, tá? O TJ vai selecionar 3 candidatos. Então, o TJ corta 3. Vieram 6, o TJ corta 3. E oferece uma lista sextupla. Para quem? Para o governador. Para o Ratinho Júnior. Aqui no nosso caso, né? Sim, Ratinho Júnior, filho do Ratinho, pai do SBT. Carlos Massa Júnior. Carlos Massa. Enfim, o Ratinho vai lá e vai, em 20 dias, escolher um dos 3 nomes, tá? E aí vai promover a nomeação. Ele escolhe o nome e ele promove a nomeação para o cargo do tribunal. Aqui ficou tranquilo também, tenho certeza para vocês, tá? Vamos falar sobre um pouco agora sobre a magistratura em geral. Aqui eu destaquei esse artigo 31, parágrafo único, porque esse dispositivo tem constitucionalidade bastante questionável, mas ele está lá vigente, tá, gente? Então,
no concurso público será atribuído valor relevante à conclusão do curso de preparação ministrado pela Escola de Magistratura, da Magistratura do Paraná. Tá? Então, a EMAP, como eu disse, tem essa questão aí de constitucionalidade, enfim, de diferenciação, mas fato é que esse dispositivo está vigente. Então, se cair, tenham atenção a isso, não vacilem de falar, mas é porque a constitucionalidade é questionável, isso aqui não foi declarado. Então, está lá. Então, caiu o texto, né? Ali um texto de lei bem expresso nesse sentido, manda ver, tá? Juiz substituto, aqui já no artigo 33, quando no exercício da substituição ou designado para auxiliar, porque quando não está substituindo, está cooperando, né, como uma das unidades ali das seções judiciárias, terá a mesma competência do juiz de direito, que normal, né, cabendo na ausência, decidir pedidos cíveis e criminais de natureza urgente, e aqui está o pulo do gato, tá, gente? Comunicar incontinente o fato ao Corregedor-Geral da Justiça. Isso aqui quer dizer que é o seguinte, você decidiu um pedido qualquer de natureza urgente, uma tutela provisória, uma auto de prisão em flagrante, ou mesmo uma representação da autoridade policial, aqui a norma fala que você vai comunicar imediatamente o fato ao Corregedor-Geral da Justiça. Na prática, isso não acontece muito, até porque se a gente ficasse fazendo isso, o corregedor, coitado, ia ficar doido, né? Enfim, mas depois ele faz o acompanhamento ali pela questão do vitaliciamento e tudo mais. Mas aqui na norma está desse jeito, tá? Que você vai comunicar, sempre que decidir um pedido de natureza urgente, o Corregedor-Geral da Justiça. Então, se cair, já está sabendo também. Vamos lá. Quem é quem, né? Os juízes de direito substitutos em primeiro grau, falei para vocês, né? São aqueles que atuam apenas na entrância final. Então, região metropolitana de Curitiba, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel, Umuarama, Guarapuava, Ponta Grossa. Todas cidades excelentes, tá, gente? Então, são magistrados designados para realizar substituições em comarca de entrância final. Foi bem o que eu disse para vocês. Temos também os direitos substitutos em segundo grau. Veja que aqui eu já não estou nem diferenciando mais o juiz substituto do juiz de direito substituto, e sim o juiz de direito, os dois são juízes de direito, substitutos em primeiro grau e segundo grau. A competência do juiz de direito substitutos em segundo grau é equivalente àquela dos desembargadores, né? Então, quando está faltando um desembargador ali, tem que fazer uma substituição ocasional, aí vem o juiz de direito, é um juiz ainda, né? E ele substitui em segundo grau, tá? Durante as substituições, uma substituição possui a mesma competência de um desembargador, exceto nas matérias administrativas. Tá? Por exemplo, ele está substituindo o desembargador fulano, que é do órgão especial. E aí o órgão especial vai votar uma matéria administrativa. Ele não substitui nesse caso. Tem as regras próprias de substituição. Tá? Ele não vota, por exemplo, para o corpo diretivo, né? Para presidente, corregedor-geral, enfim. Tem essa exceção aqui, matéria administrativa, ele não participa, só jurisdicional. Seu vínculo com o processo é permanente, então naqueles que ele atuou como relator, revisor, que ele pediu vista ou que ele já proferiu o voto, ele fica vinculado àquele processo mesmo após o fim da substituição, tá? É como se assim, ele continuasse exercendo a substituição naquele processo, tá? Então, acaba a substituição dele, mas ele permanece com esse vínculo aí com o processo que ele tenha sido relator, revisor, pedido vista ou proferido voto. Em caso de grande acúmulo de processo, podem ser designados para
auxiliar, focando exclusivamente nos casos de uma lista específica, no caso do regime de exceção. Eu sei que ali o infográfico não saiu muito bem, mas enfim, é auxiliar o tribunal aqui. Esses casos de exceção, eles não são bem uma substituição, eles são uma designação que forma-se uma lista específica de processo, alguns que têm prioridade, enfim, alguma força-tarefa, outros que estão demorando muito, e aí vai lá e faz essa designação para aquela lista de processos. Então, não confundir os juízes de direito substituto com os juízes substituto e os juízes de direito substitutos em primeiro grau e segundo grau. Direção do foro, galera. Quem exerce em comarcas com mais de uma secretaria judicial é exercida por um dos juízes titulares. Então, quando tiver mais de um juiz titular, tá? Vai ser exercido por um deles. A sucessão é automática e por antiguidade. Então, a troca do diretor do foro, ela ocorre automaticamente, não tem votação, não tem uma designação da presidente do tribunal, ela é automática, seguindo a ordem de antiguidade na comarca, ali, ó, sem necessidade de designação formal. Ou seja, não precisa de uma portaria da presidente do Tribunal de Justiça, da presidente, para isso. Vai ali automaticamente com o mais antigo. No caso de substituição, a ausência, no caso do diretor, é feita pelo juiz titular mais antigo. Então, o diretor do foro, que já é o mais antigo, né, porque ele está lá, ele está ausente por algum motivo, tirou férias, então vai ser o segundo mais antigo ali, o que no caso até vai vir depois dele. Tá? A substituição eventual também ocorre de forma automática, independentemente de uma nova designação. Então, o cara vai entrar de férias ali, o segundo mais antigo já sabe que, independentemente de qualquer ato, qualquer circunstância, ele é o substituto. Ele também vai entrar de férias, ou sei lá, ele vai no congresso e vai ter um afastamento. Aí entra no caso, o segundo mais antigo, né? Primeiro mais antigo, segundo mais antigo. Fora o mais antigão, né? Então, por aí vai, é sempre o mais antigo. Né? Mandato máximo de 2 anos, aqui normal, né? Sendo que trânsito inicial, que no caso, eu fico para sempre porque não tem outro. Né? Só quando sair daqui, eventualmente. Papel da Secretaria da Direção do Foro. Aqui tem outros papéis, tá? Mas que a gente vai pegar aqui só para ter uma... tem mais uma carinha de prova, né? É responsável por supervisionar a central de mandados. Central de mandados é a central onde são distribuídos os mandados aos oficiais de justiça e técnicos cumpridores de mandado. Tá? Que aqui nós temos os oficiais de justiça, geralmente mais antigos, e os técnicos, que são técnicos judiciários, cumpridores de mandados, que basicamente é um oficial de justiça com outro nome. Tá? Casos especiais aqui, né? Aliás, um caso especial, que são os fóruns com múltiplos prédios. Lá em Telêmaco Borba, onde eu trabalhei, onde eu fui juiz substituto, tinham 2 prédios do fórum. Um era o prédio principal, bastante antigo lá, onde ficava o juiz substituto, a vara civil e a vara criminal. E tinha um outro prédio, a gente chama de escolinha, né, porque funcionava uma antiga escola, que ficavam os juizados e a vara de família e de infância e juventude. Então eram 2 prédios separados. Tá? Nesse caso, então, designa um diretor-geral, tá? Dentre os diretores de cada prédio. Cada prédio vai ter
um diretor daquele fórum, então, o diretor daquele fórum. É a presidência que vai fazer essa designação, com atribuições limitadas à gestão daquele edifício. Então, é questão de uma reforma que está precisando ali, chamar um terceirizado para poder arrumar uma tomada que está ruim, enfim, as atribuições são limitadas àquele prédio. Limitar as vagas do estacionamento, cuidar daquele prédio ali mesmo, tá? O diretor geral, que também é por designação da presidência, então tanto o diretor do prédio, né, o diretor do fórum e o diretor geral do fórum, os dois são por designação da presidência, sendo que é esse diretor geral que vai exercer as atribuições como se fosse o diretor do fórum, né? Por exemplo, vai fazer uma escala de plantão, vai tratar das matérias administrativas, então é esse diretor geral do fórum, tá? Antiguidade será apurada na data do efetivo exercício na entrância, então antiguidade não é velhice, tá, gente? É antiguidade na entrância, prevalecendo, em caso de empate, a colocação na imediatamente anterior. Então, vai ver ali na entrância passada e, enfim, vai desempatar, e assim por diante, até se fixarem a indicação, considerando-se para esse efeito exclusivamente o tempo exercido como juiz substituto e a ordem de classificação no respectivo concurso, tá? Então, se a pessoa foi primeira colocada, ela provavelmente vai promover primeiro, e aí ela vai ser mais antiga, né? Enfim, só que vamos imaginar que num órgão especial qualquer, 3 juízes foram ao mesmo tempo promovidos. Aí vai ter que ver o tempo deles na entrância anterior. Está empatado ainda. Então, ver quem ficou mais tempo como juiz substituto. Não é quem passou primeiro no concurso, tá? Quem ficou mais tempo como juiz substituto. Isso é igual também? Então, vai a ordem de classificação do concurso. Beleza? Licença paternidade. Pessoal, como eu sei que a licença paternidade normalmente é de 8 dias, aí, casos gerais, né? Na CLT 8 dias, eu trouxe aqui que no caso do tribunal é de 5 dias. Então tem uma diferençazinha, tá? 5 dias a licença paternidade. Licença médica. Curto prazo até 30 dias. Então, até 30 dias é considerado curto prazo, mediante atestado médico com a CID, tá? Pode ser de médico oficial ou médico particular. Tem que trazer a CID, aí até 30 dias. Licença de longo prazo, ou seja, acima de 30 dias, vai para a junta médica oficial, tá? A junta médica vai dar um laudo e vai ver se essa licença vai ser deferida ou não. Na ausência de junta local, se não houver junta médica na comarca, normalmente não tem, pode ser concedida com atestado de mais um médico, visado pela junta médica do Tribunal de Justiça. Então, pega atestado de 2 médicos, abre lá um procedimento SEI, né, que são os procedimentos administrativos aqui no TJ, e manda lá para a junta médica. A junta médica vai avaliar aquilo ali e vai ver se tem pertinência ou não. Aqui, pessoal, eu sei que ali está a junta médica, o tribunal reserva o direito de exigir, e aí, né, com S, com X, né, mas são os infográficos aí que o notebook LM faz para a gente, que são muito úteis, né, são bons assim para estudar, mas tem
esses errinhos aí, né, que acabam deixando a gente um pouco triste. Mas pode exigir um exame pessoal do magistrado sempre que necessário. Se entender que é necessário, vai exigir o exame presencial. Essa licença de longo prazo, ela dura até 2 anos, tá? Não pode exceder 2 anos. A contagem não é interrompida. Então, se o magistrado retornar ao trabalho por um período de até 30 dias, a contagem não é zerada. Imaginar que o cara estava doente, aí ele ficou 1 ano e meio de licença de longo prazo, voltou 15 dias, trabalhou, mas não conseguiu ali, teve que se afastar novamente. Então não vai interromper o prazo, vai continuar correndo ali até dar 2 anos, ou seja, faltando 6 meses, né? Se for por mais de 30 dias, aí interrompe o prazo. Tá? Então, ficou de licença 1 ano e 10 meses. Aí trabalhou 1 mês e meio e depois viu que não dava, não sei o que, aí interrompeu o prazo. Vai ter que começar a contar os 2 anos, tudo de novo. Reavaliação obrigatória ao final do período. Então, após o período de afastamento, o magistrado é submetido a um novo exame pela junta médica para definir o desfecho. O desfecho pode ser o restabelecimento. A junta médica fala que o magistrado está apto e ele tem até 10 dias para reassumir suas funções. Ou a aposentadoria pela incapacidade. Aí vai iniciar o processo de aposentadoria, no caso da junta médica entender, após esse prazo de 2 anos, que não tem como voltar ao trabalho. Tá? Juizados especiais, regras e competências essenciais, são alguns aspectos aqui, né? A competência da turma recursal compreende mandados de segurança e habeas corpus impetrado contra atos dos juízes do juizado. Então, mandado de segurança contra o juiz do juizado, habeas corpus contra o juiz do juizado, vai para quem? Vai para a turma, não vai para o tribunal. Tá? Em caso de afastamento temporário de um dos membros da turma, né, de um membro da turma, os processos de sua responsabilidade não serão redistribuídos para outros juízes. Então, o magistrado foi lá e se afastou temporariamente. Férias, por exemplo, tá? Vai ficar 30 dias viajando. Não vai ter a redistribuição desse processo para outro juiz. Então, sempre que o afastamento for temporário, não tem redistribuição, tá, gente? Limites da isenção de custas, tá? Não serve para terceiros que peçam certidão sobre determinado processo do juizado. Então, foi um terceiro lá, quer pedir uma certidão por qualquer motivo, de um processo que está tramitando no juizado. Se for a parte, é gratuito. Se for um terceiro, não. Esse vai ter que pagar as custas ali de emissão da certidão. Beleza, galera? Funcionamento do tribunal. Aqui é o do júri, né? Então, é do júri. Vamos lá, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos lá. As reuniões do júri são mensais, tá? Dentro de uma reunião mensal pode ter mais de uma sessão. Posso marcar até 60 sessões se eu quiser fazer júri todo dia, dia inteiro, 2 por dia. Né? Mas, enfim, a reunião é mensal, a sessão é diferente. Mas beleza. Convocação do juiz-presidente para a instalação dos trabalhos. Como funcionam os processos em comarcas sem vara privativa do júri? Tipo a minha aqui, né? A primeira fase é na vara criminal comum, é processada lá até trânsito em julgado da pronúncia, e depois vai para o tribunal do júri, que é presidido pelo juiz da primeira vara criminal. Então, vamos imaginar que tenha mais, não é meu caso aqui, mas vamos imaginar que estamos numa comarca
que tem 3 varas criminais, mas nenhuma é vara específica do júri. Tá? São 3, a primeira vara criminal, a segunda vara criminal, a terceira vara criminal. As 3 varas vão receber distribuição de processos de crimes dolosos contra a vida. E as 3 vão processar este feito e decidir esse feito até a pronúncia. Tá? Então, vão pronunciar ou não o acusado. Pronunciou, transitou em julgado, aí vai para a primeira vara criminal. E o juiz titular da primeira vara criminal é quem vai assumir ali o tribunal do júri, né? Quem vai assumir esse processo que vai para o tribunal do júri. Então, isso é chamado aqui no nosso caso de juiz sumariante, esses juízes que vão até a pronúncia, e o juiz presidente. Juiz sumariante do tribunal do júri, juiz presidente do tribunal do júri. Tá? Juiz sumariante pode ser qualquer juiz de vara criminal. Juiz presidente, ou o titular do tribunal do júri, ou o titular da primeira vara criminal. Beleza? Competência do juiz presidente, apenas dele, realizar o sorteio e a convocação dos 21 jurados que irão compor o júri para a sessão de julgamento. Mas geralmente é 25, não sei o que, tem suplente, blá blá. Olha, se cair código de normas na sua prova, você vai colocar 21. Beleza? Vamos que vamos. Auxiliares da Justiça, compete a presidente do tribunal, então a presidência ou o presidente, outorgar a delegação para utilidades notarial e de registro. Então, quem outorga a delegação é a presidente. E os serviços notariais de registro poderão funcionar acumulados precariamente, no interesse da Justiça ou em razão do volume da receita e dos serviços. Aqui, por exemplo, na minha comarca, tem vários serviços que são distritais. E tem alguns que são distritais, mas na verdade são de outros municípios aqui da comarca, mas tem alguns que são de distritos mesmo, distrito pequeno. Teve até há pouco tempo foi desativado. Então, assim, nesses pequenos em que o volume da receita, né, é ínfimo, esses podem ser acumulados precariamente por um outro serviço, por exemplo. Tá? Também pode ser, um caso de vacância ali no interesse da justiça, enfim, aí são várias hipóteses, né? Mas não é o nosso escopo aqui. Os titulares de ofícios de justiça do foro judicial, não remunerados pelos cofres públicos, poderão admitir, sob sua responsabilidade e dispensas próprias, tantos empregados quanto forem necessários ao serviço, ficando as relações empregatícias respectivas subordinadas à legislação trabalhista. Gente, aqui a pegadinha tá, ofícios de justiça do foro judicial, tá? São os cartórios privados, não estatizados. Então, a minha secretaria civil aqui, por exemplo, a minha secretaria civil, ela é não estatizada, o cartório é privado. E lá, o pessoal que trabalha lá são empregados. Empregados de quem? Da titular, no caso lá, da titular interina do serviço, tá? Do foro judicial. E eles são regidos pela CLT, normal. Quem decide quantos vão ser contratados, se vai mandar embora, se tem que contratar mais, os titulares de ofício de justiça do foro judicial. Então, é aquela escrivã, interina ou não, né? No meu caso, que interina, mas, enfim, tenham atenção nisso, tá? Porque aqui ainda tem bastante cartório privado. Prazo para expedições de natureza judicial, tá? Não podem exceder 24 horas,
sob pena de responsabilidade do serventuário, do funcionário da Justiça ou do agente delegado. Então, veja, agente delegado por quê? E certidões judiciais. Porque pode ser que a Secretaria Civil, igual a minha, por exemplo, tenha de expedir uma certidão, e aí não pode mais de 24 horas. Ressalvado o caso de comprovado acúmulo de serviço, hipótese em que o presidente do Tribunal de Justiça, corregedor-geral ou o juiz competente, conforme a situação desse acúmulo, marcará um prazo de até 48 horas excedentes para efetivo atendimento. Então, o prazo é de 24 horas. Em situações excepcionais, a presidente, o corregedor geral ou o juiz competente, a depender da situação, podem dar mais 48 horas, totalizando 72. Tá? Então, não é que o prazo passa de 24 para 48, passa de 24 para 72. Guia do juiz de paz, costuma cair o juiz de paz também, tá? Então, ele pode celebrar casamentos, que é a função aí mais conhecida, a principal, né? Então, ele celebra o casamento, oficializa a união civil e ele verifica o processo de habilitação, analisa a documentação, inclusive podendo agir de ofício, tá? Então, celebra o casamento e verifica a habilitação também. Exerce atribuições conciliatórias, mas sem que tenha o caráter jurisdicional de sua decisão, mas ele pode exercer essas atribuições conciliatórias, inclusive depois de encaminhar as partes para que seja formado, homologado pelo acordo, formado um título executivo judicial, e o seu traje oficial em cerimônias de casamento devem conter uma faixa verde e amarela, Brasil, de 10 centímetros de largura, 10 centímetros, a tiracolo quer dizer que é de lado, tá, gente? Então, pensem que assim, é uma faixa verde e amarela? Sim, Brasil. A tiracolo? Pô, só você pensar em qualquer presidente, qualquer coisa, é uma faixa tipo de presidente. Aqui, 10 centímetros é o que você tem que ter preocupação ali. Já vi cair isso, tá, gente? Por isso que eu estou falando aqui. Parece um negócio, poxa, que é isso? Não, mas já vi cair, tá? Quem pode ser juiz de paz, requisitos mínimos, ali, essenciais também, cidadania e maioridade civil, então, ser cidadão brasileiro e ser maior de 18 anos de idade, ou, idade igual ou superior a 18 anos. Ah, mas que juiz de paz novinho, ele tem 18 aninhos. Pode, tá? Pode, tranquilo, vai celebrar o casamento lá do casal de 30 numa boa. Então, não mexe muito, mas se cair, pode marcar. Deve estar com pleno gozo dos direitos civis e políticos e, no caso dos homens, ter quitação com o serviço militar, está quite com o serviço militar, vínculo com a localidade, ou seja, ele precisa morar na sede do distrito ou da comarca onde vai atuar. Do distrito, gente, porque, como eu disse, tem alguns serviços que são distritais. Então, ele precisa ter vínculo com deste distrito ou com a comarca onde ele vai atuar. Escolaridade mínima, ensino médio. Precisa ter feito faculdade? Então, não. Precisa ter feito faculdade de Direito? Não. O requisito é ter ensino médio. E idoneidade, bons antecedentes e não ser filiado a nenhum partido político. Não pode ter partido político, tá? Informações importantes aqui embaixo, então, idade mínima 18 anos, não precisa ser bacharel em Direito, tá? E não precisa ser bacharel, na verdade, em qualquer curso superior. E o juiz toma posse e entra em exercício perante o juiz de direito, diretor do foro da sua circunscrição. Então, é o juiz de direito, diretor do foro, diretor do fórum, ou seja, naqueles que têm mais de um prédio, é o diretor-geral que vai dar posse ao juiz de paz.
penalidades disciplinares auxiliares da Justiça, que são as sanções previstas, né, para os servidores, sendo a primeira a advertência, a mais branda e aplicada por escrito, tá, gente? A advertência não é bronca oral ali, não. Desculpa, aplicada por escrito nos casos de mera negligência. Então, é pena branda. O que você tem que pensar aqui? Advertência é por escrito, tá? Não é bronquinha. E mera negligência. Censura, tá? Imediatamente posterior. Também por escrito, tá? Também por escrito, em duas situações principais. Falta de cumprimento nos deveres previstos no Código de Organização Judiciária, então não cumprir com os deveres que estão ali previstos no Código, ou reincidência em falta que já gerou uma advertência. Então ele foi negligente com determinada situação. Você foi lá, advertiu ele, e aí ele volta a cometer aquela mesma negligência. Nesse caso, vai haver uma censura, que é por escrito. Tá? Devolução das custas em dobro, nesse caso, são para os servidores que cobram custas em valores que excedem os fixados na tabela oficial. Por exemplo, um cartorário, podendo ser cumulativa, com outra sanção disciplinar como advertência ou censura. Você pode advertir o cartorário, por exemplo, e mandar ele devolver as custas em dobro para aquela pessoa que ele cobrou a maior. Tá? Suspensão é uma das sanções mais graves aqui, né? Que a outra é a demissão, enfim. Mas a suspensão é aplicada em caso de reincidência em falta que já resultou em censura. Então, a reincidência da advertência é a censura. A reincidência da censura é a suspensão, ou por infringir proibições específicas detalhadas aí no Código de Organização. O que acontece? Ele, durante o período de suspensão, ele perde as vantagens financeiras e funcionais do cargo. Então, ele fica sem receber salário, tá, gente? Pode haver conversão em multa, que é basicamente 50% do salário, ele vai receber 50% do salário, caso haja conveniência para o serviço, obrigando o servidor a permanecer em atividade. Então, a suspensão é justamente aquela situação em que o servidor vai para casa sem remuneração. Ele teve alguma conduta ali que foi considerada como um caso de suspensão, e aí vai mandar para casa e ele também não vai receber. Mas vamos imaginar que a comarca está com pouco servidor, está com acúmulo de serviço, você precisa daquele sujeito. Então, você obriga ele a se manter no trabalho, mas ele vai ter uma multa. Ele vai receber somente 50% do salário nesse caso. Tá? Então, aqui a dica de estudo é, por abranger diversas condutas, se uma questão de prova apresentar uma falta específica sem pena definida, a suspensão é a resposta mais provável. Então, não é mera negligência, não é falta de cumprimento dos deveres ou reincidência em advertência, não é cobrança de custo em dobro, que aí pode ser acumulado, né? Mas, enfim, não é, vai ser a suspensão. Tá? E aqui nós temos também a demissão e a cassação da aposentadoria, que são as mais graves de todas, né? As punições capitais. Motivos para demissão. Então veja que também, quando não for um desses motivos para demissão, vai ser suspensão, tá? Crimes contra a administração, abandono de cargo
que é a ausência sem justificativa por mais de 30 dias consecutivos, tá? Então, o abandono de cargo tem que ser sem justificativa e 30 dias consecutivos. Faltas injustificadas. As faltas injustificadas são as faltas ao serviço, também sem justa causa, por 60 dias, alternados durante o mesmo ano. Então, se o abandono é 30 dias consecutivos, as faltas justificadas são 60 dias, mas que podem ser alternados, não precisam ser consecutivos, dentro do prazo de um ano. Ofensa grave em serviço, então, praticar ofensa física e moral contra outro servidor, cidadão, enfim, contra os membros também do Poder Judiciário, salvo em casos de legítima defesa, tá? Então, legítima defesa pode, mas se não for, então, uma ofensa grave. Reincidência em insubordinação, repetir o ato de desobedecer ordens superiores legítimas. Então, a gente já sabe que descumprimento dos deveres que estão no Código são relacionados à censura, mas aqui a insubordinação, ou seja, não respeitar a ordem dos superiores, não necessariamente a ordem do Código, de forma reiterada ali, de forma que haja uma reincidência, então nesses casos pode haver insubordinação. Aplicação irregular de dinheiro público, aqui, utilizar recursos públicos de forma indevida, contrária à lei. Transgressão dolosa de proibição legal, desrespeitar intencionalmente uma proibição legal de natureza grave, tá? Mas que aí não precisa ser crime, desobedecer, fazer uma transgressão dolosa à proibição legal de natureza grave, mas não necessariamente crime. E reincidência em infração grave, ou seja, cometer nova infração depois de já ter recebido suspensão de 180 dias ou soma de suspensões, então várias suspensões de menos de 180 dias, mas que nos últimos 4 anos deem 180 dias, tá? Que conta 4 anos. Motivos para cassação da aposentadoria, que é o servidor que já está aposentado, mas que por um acaso pode ter a aposentadoria cassada. O reconhecimento de uma falta grave em exercício, então enquanto ainda estava na ativa. Aceitar cargo ilegalmente, ou seja, uma acumulação indevida, aceitar um cargo não acumulável com aposentadoria. Aceitar ser representante de Estado estrangeiro sem autorização do presidente da República, se tiver autorização pode, assim como aceitar um cargo que seja cumulável pode. A mesma coisa está ali embaixo, repetiu, mas enfim. Prática de usura, ou seja, a agiotagem, empréstimo com juros excessivos, ou perder a nacionalidade brasileira. Então, são esses os casos para cassação da aposentadoria. Penalidades disciplinares, quem vai aplicar e como a competência vou começar até por baixo, do Corregedor-Geral da Justiça, então não do Corregedor da Justiça, tá? Do Corregedor-Geral e dos juízes. Esses aí têm competência limitada para advertência, censura, devolução de custas em dobro e suspensões que sejam de até 30 dias. Tá? Então, o que vocês têm que pensar aqui? Corregedor, mesmo sendo corregedor, e os juízes, eles não aplicam pena de demissão. Tá? Se tiver demissão lá, já foge disso. Tá? Conselho da Magistratura pode aplicar qualquer uma. Então, não só a demissão, ele pode aplicar qualquer uma, mas a demissão só ele pode, tá? E as suspensões por mais de 30 dias também, tá? Então, são Conselho da Magistratura, pode tudo,
demissão só ele pode, e suspensão, se for mais de 30 dias, aí também só o Conselho da Magistratura. Tá? Corregedor-Geral da Justiça, não pode demissão. Juízes, não pode demissão. Tá? A sindicância é procedimento nas penalidades mais brandas, ou seja, na advertência, censura e devolução das custas em dobro. Tá? Com contraditório e ampla defesa. Então, tem contraditório e ampla defesa mesmo na advertência, e a sindicância você pode usar na advertência, censura e devolução de custos em dobro. O PAD, né, o processo administrativo disciplinar, ele também pode em qualquer uma, tá? Também pode em qualquer uma, mas ele é obrigatório, então só pode ele para a suspensão acima de 30 dias, a demissão e a cassação de aposentadoria, tá? Então, PAD, obrigatório para a suspensão acima de 30 dias, demissão e cassação da aposentadoria. Afastamento cautelar, nos casos de PAD ou até não sindicância, né? Mas no caso de processo ou condenação criminal, tá? Se ele estiver sendo processado criminalmente ou tiver pendente uma pena de execução, ele pode ser afastado. Ele vai ser afastado? Não, ele pode ser afastado. Tá? Ou aquele afastamento cautelar, né? Aquele afastamento que é para aguardar o processo, vamos dizer, que é para evitar a continuidade de ilícitos, ou seja, para impedir que o auxiliar, o auxiliar, então, continue praticando irregularidades administrativas. É aquele caso que tem o risco do cara continuar, né, praticando os atos ali não muito legais, se ele continuar no cargo dele. Tá? Já passei por isso. Enfim, tentamos não afastar no primeiro momento para depois não ter jeito. Garantir a normalidade do serviço para que o serviço continue funcionando normalmente, sem interferências. Então, se for um caso que o sujeito está interferindo ou pode interferir, também, né, tem um caso desse tipo, vai afastar o sujeito para que eventualmente possa ser unida a documentação ou até mesmo para regularizar aquela situação ali. Ou por conveniência da instrução. Tá? Essas hipóteses não são cumulativas, tá, gente? Qualquer uma delas. Então, para garantir que a investigação do processo administrativo não seja prejudicada pelo auxiliar. Do processo administrativo, tá, gente? Investigação do processo administrativo. Então, para evitar continuidades ilícitas, para poder não reduzir as interferências, né, ou neutralizar as interferências, ou para garantir a conveniência da instrução. Procedimento de duração o afastamento é sempre determinado por uma decisão fundamentada do Corregedor-Geral da Justiça. Tá? Na prática, ele pode até delegar, por exemplo, com afastamento de um registrador, né, de um agente delegado ali, um titular de cartório. A Corregedora da Justiça ela pode dar essa ordem de afastamento, tá? Mas aqui, para efeitos de prova, você vai falar que o afastamento é sempre determinado por decisão fundamentada do Corregedor-Geral. Então, o juiz não pode. Ele pode pedir ao corregedor para que o corregedor afaste, né? O juiz não pode afastar. O prazo inicial é de 60 dias, sendo que pode ser prorrogado por igual período, totalizando até 120 dias. Então, afastamento máximo, 60 dias. Prorrogável por mais 60 dias, tá? Porque o máximo não é 120 dias. O máximo é 60. Você não pode decidir 120 de uma vez só. É 60 mais 60. Não é nem você, né? O corregedor. Mas, enfim, vai ser 60 mais 60. E aí pode haver uma designação de um interventor. O titular é afastado,
o corregedor designa o interventor para responder pela serventia, fixando sua remuneração. Aqui é nos casos em que é o titular da serventia, né? Se for só um servidor que não é o titular, aí não vai precisar do interventor. Se for o titular, aí designa. Os prazos. Prazo do PAD, vamos lá. A investigação do processo disciplinar relacionada ao auxiliar afastado deve ser concluída em 120 dias, tá? Esse prazo é peremptório? Não, mas passou 120 dias, né, os 60 mais 60, aí o servidor volta às atividades, cessa o afastamento dele, tá? Então, por isso que é o prazo de 120 dias. Sendo que, se necessário, o prazo de instrução do processo pode ser estendido, aqui também está errado, né, mas extendido, por mais 60 dias, tá? Mas a questão do afastamento vai continuar sendo 60 mais 60, tá? Então, 120 mais 60, 180 ao todo. Fluxo do PAD, tá? Inicia por portaria, o juiz, eu, você, né? Ou o Corregedor-Geral da Justiça, ele emite a portaria que delimita o teor da acusação. Então, fulano está nós estamos iniciando esse PAD para apurar tal, tal e tal conduta, né? Tem que estar delimitado. Citação e defesa do servidor, né? É uma notificação para que ele tenha ciência e para que ofereça defesa no prazo de 10 dias, podendo requerer a produção de provas. Em casos específicos, citação por edital com um prazo de 15 dias, os prazos normais de edital aí, 15 dias, publicado por 3 vezes, tá? Então tem que publicar 3 vezes com esse prazo de 15 dias no caso da citação por edital. São aqueles casos que a pessoa é localizada, blá, 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 mas enfim, aqui é só para vocês saberem que pode, tá, ter essa citação por edital. E, nesse caso, 15 dias, 3 editais, né, de 15 dias. Revelia a ausência de defesa, nomeia defensor dativo, tá? Então não declara os efeitos da revelia, não, vai nomear um dativo ali para oferecer a defesa, tá? E a quarta fase de instrução. A autoridade que preside a instrução do processo deve interrogar o servidor acusado sobre a imputação que lhe foi feita. Então aqui, gente, pensem como um processo penal, tá? Vai ter que ter o interrogatório. Não é depoimento pessoal do Cível, por exemplo. É um interrogatório aqui que é um dever da autoridade processante. E prazos de diligências externas para cartas precatórias, a autoridade processante fixa um prazo. Se o prazo vencer, o processo seguirá para o julgamento, mesmo que a diligência não tenha sido cumprida. Então, o juiz, no caso de carta precatória, vai dar um prazo para aquela carta precatória ser cumprida e voltar. Pode até prorrogar, né? Mas enfim, não trabalhe com isso para a prova não. Mas, enfim, expediu lá um determinado prazo, não voltou, o processo vai para julgamento, tá? Esquece o que iria ser produzido aí com a carta precatória. Fluxo do processo administrativo disciplinar. Início por portaria, então, né, que está aqui delimitando citação do servidor, 10 dias para defesa, se for o caso, citação por edital, efeito da revelia não tem que nomear o defensor, interrogatório do acusado é
obrigatório, podendo ser ouvido as outras pessoas também, né? Fase de instrução em até 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. E aí vem o relatório final da autoridade. É a decisão? Não. Então você, por exemplo, está com um PAD de um servidor seu, lá na sua comarca. Você vai interrogar o servidor e tudo mais, e vai fazer um parecer. Não vai dar uma decisão. Você vai fazer um relatório final, né, que pode ali ter, né, recomendo pela aplicação de tal penalidade, enfim. E aí você encaminha esse relatório ao corregedor geral. O corregedor geral, naquilo que ele puder, vai aplicar, vai decidir ele mesmo. Se ele não puder decidir, ele vai ou, né, entender que é um caso que é melhor mandar ao Conselho da Magistratura, ele vai relatar aquele caso, então transformar como se fosse um processo de segundo grau, que ele vai fazer ali o relatório e vai para o Conselho da Magistratura. Tá? A decisão, então, é tomada pelo Corregedor Geral ou pelo Conselho da Magistratura. Tem aqueles casos que o juiz pode aplicar, tá? Que é os casos mais simples lá. Mas, enfim, em geral, você vai seguir aqui. Se te perguntarem de PAD, né? A questão da prova está como PAD. E você responde desse jeito aqui que eu estou te falando agora. Procedimento para demissão é o Conselho da Magistratura que decide. Tá? O Conselho da Magistratura vai se reunir, vai decidir pela demissão, mas essa decisão ela vai ser encaminhada ao presidente, à presidente aqui no nosso caso, e aí ela vai expedir um decreto, que é o decreto de demissão. Tá? Aí, a partir dali, a decisão tem validade e a demissão está oficializada. Ela não pode, né, decidir se vai expedir o decreto ou não. A decisão já está tomada. Mas ela quem expede esse decreto e faz cumprir aquela ordem ali. Os recursos de decisões do juiz ou do corregedor geral vão para o Conselho da Magistratura, tá? E o prazo para recorrer é de 15 dias. Já as decisões do Conselho da Magistratura, elas vão para o órgão especial do Tribunal de Justiça, com um prazo de 15 dias. Tá? Então vamos lá. Prescrição, prescreve? Sim, né? Prescreve. Então, vamos lá. Cancelamento do registro da penalidade. 3 anos, ou seja, você fica com a ficha suja ali, ou o servidor fica com a ficha suja por 3 anos. No caso de advertência, censura e devolução das custas em dobro, se não houver nova infração, porque aí interrompe o prazo, né? Mas, enfim, se não houver, 3 anos. Como é que você vai lembrar disso? São aqueles casos mais simples, né? Penalidade de suspensão. E aí só ela, porque a demissão é para sempre, gente. Então, 3 anos para tudo, menos para a suspensão. Por quê? Suspensão é 5 anos, tá? 5 anos. E a prescrição da pretensão punitiva, ou seja, né, para tocar aquele processo. Aqui é para o registro sair da ficha, para você ficar a ficha limpa de novo, para o servidor ficar a ficha limpa. Aqui é para iniciar o processo. As infrações leves a moderadas, ou seja, advertência, censura, está consulta ali, mas é censura, devolução de custas em dobro e suspensão, 3 anos, tá? Para as mais pesadas, graves e graves, né? Ou seja, demissão ou cassação da aposentadoria, são 5 anos, tá? Então, o que você vai lembrar aqui?
Se for para limpar o registro, 3 anos para tudo, menos para suspensão. Você vai lembrar que tem 3 e tem 5 anos, tá? No cancelamento de registro, é 3 anos para tudo, menos para suspensão. Demissão você não vai pensar aqui, porque se você foi demitido, acabou. E na pretensão punitiva, você também vai pensar, tem 3 e 5 anos. Tá, é 3 anos para tudo, menos para demissão e cassação da aposentadoria. Tem uma exceção aqui, que é, se o ato, se a conduta ali for também um crime tipificado na lei penal, o prazo de prescrição da punição administrativa vai ser o mesmo da prescrição penal. Então, vamos imaginar que o sujeito pratique determinado ato que ensejaria a demissão dele. Mas também é um crime lá com pena não superior a 1 ano, ou seja, prescreve em 3, né? Então, nesse caso, o prazo prescricional, mesmo sendo demissão, vai ser para 3, tá? Vamos lá. O prazo de prescrição começa a contar a partir da data que o fato se tornar conhecido pela autoridade competente para punir. Então, tá assim o texto lá do código e é assim que você vai responder, tá? A partir da data em que o fato se torna conhecido pela autoridade competente para punir. Pode haver uma sindicância processual. O que é a sindicância processual? É uma sindicância que ela é preparatória. E aí, aqui até tá, né? Não confundir com a sindicância... Desculpa, a sindicância processual, ela não é preparatória, a sindicância investigativa é. São 2 tipos de sindicância diferentes, tá, gente? Às vezes a gente abre uma sindicância para realmente sindicar. Pô, e aí, o que aconteceu aqui? Nós temos que reunir uma documentação. Ela é antes do PAD, ou antes da sindicância processual. Porque a gente vai dar uma olhada ali, vai reunir umas provas, enfim. Vai ver se tem motivo, justa causa para aquele processamento. Enfim, essa sindicância investigativa, ela não mexe com prazo prescricional. Qual que mexe? A sindicância processual. O que é a sindicância processual? É o padinho, tá, gente? A gente tem o PAD, como eu havia dito, e tem a sindicância, que é essa sindicância processual, aquelas infrações menos graves, né? Então, é o padinho. Abriu o padinho, abriu a sindicância processual, aí vai interromper a prescrição. Interrompe, ou seja, conta do zero. Instauração do PAD também, abriu o padinho, ou instaurou o padinho, ou instaurou o padão, aí, nesse caso, vai interromper a prescrição. A decisão de mérito, tá? Então, decidiu o mérito, vai interromper. Teve recurso, não sei o que, mas teve uma interrupção ali. E o julgamento do recurso, o acórdão no julgamento de recurso também interrompe a prescrição. Aqui vejam que é o acórdão no julgamento de recurso também interrompe a prescrição. Então, teoricamente, é do acórdão ali, tá? Mas, enfim, pensem no recurso que fica fácil também. Aqui não vão ser tão específicos assim, mas se for, tente lembrar disso. O que suspende a prescrição? A apuração em esferas penal ou civil. E aí tem a suspensão. Nesse caso aqui não é interrupção, é suspenso, e aí volta a contar ali de onde parou. É bem parecido com os códigos de processo mesmo, tá, gente? Pensa, por exemplo, numa ação penal aqui. Instaurou a sindicância, ou instaurou o processo administrativo, ou seja, recebeu a denúncia,
vai interromper. Pô, sentença, interrompe. Julgamento do recurso, interrompe. Suspende quando? Quando suspende, por exemplo, processo civil, quando está lá apurando processo penal. Então, enfim, é bem parecido aqui. Se usar essa lógica aí, dá pra, não é a mesma coisa, não, mas assim, né, a gente está falando de algo aqui que a gente não estuda direto, né? Eu estudo porque estou aqui, né? Mas, enfim, que vocês não estão pegando direto. Então, a gente tem que fazer certas analogias aqui, certos esforços para, na hora da prova, dar uma facilitada mesmo. E é isso, gente. Ó, quero agradecer quem ficou aqui até o final, desejar uma boa prova, né? Espero que se unam a mim também na aula do código do foro judicial, do código de normas do foro judicial. E, enfim, estou esperando vocês aqui no Paraná. É um ótimo tribunal, é um tribunal que me permite, né, todos os dias, assim como o Mato Grosso também o fez, realizar o meu sonho de ser juiz. Vocês perceberam pelo sotaque aí já, né? Não sou paranaense, eu sou mineiro, mas estou muito bem adaptado aqui, gosto muito do estado e enfim, faço votos aí que vocês passem nessa prova, venham ser colegas, estamos precisando de substitutos aqui conosco e o diamante custa caro, né, gente? Assim como para nós aqui, para vocês aí também, né? Entrar no diamante vai custar caro. Então é dedicação, é esforço, é compromisso, é rotina e, enfim, aproveitar o processo aqui também, como eu coloquei no slide, né? Que é fazer amigos durante essa etapa aí. Tem muitos bons amigos que não vou citar todos, porque com certeza vou esquecer, não vou citar nenhum, né? Porque com certeza vou esquecer algum aí que vai ficar triste comigo, mas são muitos amigos muito bons que eu fiz aí nesse caminho, então também tem que aproveitar isso aí. E no mais, é isso aí, galera. Recomenda aí para os amigos, né? Deixa aí uma curtida. Esse vídeo aqui nem é para curtida em si, né? Mas se gostou, deixa aí. Porque o negócio aqui não é ter muitas visualizações, é ter é ser mesmo uma aula, esse objetivo de ter uma aula. Mas podem seguir minha página lá no Instagram também, né? Que é o perfil aleatório do Pedro, que lá eu vou postando essas coisas de concurso ou aleatoriedades mesmo. Eu gosto muito de filosofia, de sociologia, então assim, às vezes falo disso lá, né? Ainda não falei, mas com certeza eu vou falar. E compartilhei com a galera para que a gente possa alcançar mais gente e dar esse gás aí para continuar produzindo conteúdo. O conteúdo vai ser sempre gratuito, gente. Essas coisas que eu faço aqui, elas são de graça, tá? Eu já dei aula em cursinho, enfim, não me adaptei tão bem e se quisesse poderia estar dando em aula cursinho aí até hoje, mas fiz essa opção de fazer aí alguns conteúdos gratuitos. Se um dia se me chamar também, eventualmente posso ir, né? Se for uma proposta legal, enfim, mas aí não vai ser meu, né? Porque se for meu aqui, realmente eu não tenho nenhuma intenção de cobrar, de ganhar dinheiro com isso. É mesmo passar a mensagem aqui de alguém que gosta muito, adora a magistratura e adora os colegas, enfim, que está isso aqui porque gosta mesmo, porque o Poder Judiciário aí é minha vida e, enfim, quem tem um sonho, de realizar esse mesmo objetivo aí que eu realizei, ainda estou caminhando nele, né, para que, quem sabe, outros venham.
estejam preparados aí, tenham alguma fonte de preparação, principalmente nessas questões aí que não tem muito onde achar a informação de uma maneira mais fácil, beleza? Então, deixo aqui meu beijo, meu abraço a todos e novamente meu desejo de boa sorte. Se a gente se encontrar por aí, né, eu acho até que eu vou encontrar um pessoal que ainda faz concurso, que é da minha época na prova lá, então se eventualmente me encontrar aí, pode vir falar comigo, vamos bater papo aí, trocar uma ideia, porque eu gosto muito disso também, certo? Valeu, gente. Até mais então. Obrigado.